Quero cumprimentar todos os meus amigos, os meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E estamos em mais um final de trimestre. Estivemos ao longo desse trimestre estudando essa lição maravilhosa, tratando sobre a epístola de Paulo aos Filipenses, né? E estamos aqui na 13ª lição e na próxima semana, então, já estamos de revista nova, né? Eu trouxe aqui para fazer a propaganda para os irmãos. Você que ainda não tem a sua, adquire-a, né? Está com um tema bem legal, né? Falando sobre sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, né? Tem muita coisa boa aqui para nós ao longo desse 4º trimestre de 2013. Bom, voltando aqui para a nossa aula de hoje, a aula então tem como tema o sacrifício que agrada a Deus, e queremos então abrir essa aula, né, como de costume, lendo o texto áureo que está registrado no livro de Salmos 54 e versículo de número 6, que diz: Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Isso é expressão então do salmista. Então, ao longo desse trimestre, estivemos então estudando, né, de forma sistemática, né, a epístola de Paulo aos Filipenses, e notamos, né, que esta carta tem um caráter então doutrinário, mas Paulo, contudo, né, ele não deixa, né, de demonstrar também a sua alegria, a sua gratidão, né? Então ele também ressalta esses pontos, né? Não podemos então deixar, né, de mencionar ou de abordar alguns temas importantes, né, tratados dentro dessa epístola que nós estivemos então estudando ao longo desses 3 meses. Os temas então centrais ou importantes, né, tratados dentro desta epístola, entre eles estão o autossacrifício, a unidade, vida cristã e também a alegria, né, que ela foi bem evidenciada, né, principalmente nessas últimas lições, né, sempre estivemos falando a respeito então da alegria. O autossacrifício vai falar de uma renúncia voluntária, ou seja, de uma privação voluntária por outrem. E nós podemos então, a Bíblia, né, melhor falando, ela exemplifica bem essa questão na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, o qual, né, se entregou, né, a ponto de sofrer e de morrer, para então que pudéssemos ganhar a vida eterna. Então, o sacrifício exemplifica bem na pessoa de Jesus Cristo. Quanto à unidade, a própria palavra ela já vem definindo, ou seja, é uma qualidade, né, ou o estado de ser um ou único. Quando falamos de unidade cristã, nós observamos que ela é demonstrada, né, através do corpo de Cristo, né, ou seja, a igreja. Então nós podemos observar, né, que só existe, né, um corpo do Senhor, só existe uma igreja, né, só existe um rebanho e uma noiva, né? Então todos aqueles então que foram comprados através do sangue de Cristo, né, através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, eles fazem parte então deste corpo. Então, ou seja, unidade. A outra palavra, né, é então a vida cristã. A vida cristã podemos definir ela
como sendo tudo que envolve, né, se conhecer a Deus, né, conhecer a Jesus Cristo, e bem como, né, sobre também a questão da frutificação. Jesus deixou bem claro, né, e João relatou isso no Evangelho, que leva o seu nome, no capítulo então de número 15, versículo 16, Jesus dizendo, assim, olha, ó, não foste, né, vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, né, e vos nomeei, né, para que vades e deis fruto. Então, ou seja, a vida cristã então envolve todo esse conhecimento acerca de nosso Senhor e também da frutificação, né? E por último, a alegria, né? Mais uma vez estamos batendo nessa tecla, né? Falando, então a alegria não é igual então a um divertimento, a alegria não é igual aquele divertimento de jogos, né? A alegria não é, né, então uma sensação de despreocupação, não é um estado de jovialidade. Então a alegria ela é então uma felicidade do coração, ou seja, um estado de espírito, né? Então com isso aí nós fizemos uma abordagem rápida, né, dentro desta aula. Bom, caminhando aqui já para o primeiro capítulo dessa lição, né, que fala sobre a participação da igreja nas tribulações de Paulo, né? Então o primeiro subtópico fala: os filipenses tomam parte nas aflições de Paulo. Nós constatamos isso já na leitura bíblica em classe, né, aqui no versículo 14, do capítulo 4 de Filipenses, onde Paulo deixa registrado da seguinte forma: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então nós observamos, né, que Paulo ele via que a atitude dos filipenses era, né, o fruto da providência divina. E nós observamos então que esse termo tomar parte significa que eles também sofriam, né, com o apóstolo Paulo. Eles estavam sofrendo com o apóstolo Paulo. Então isso eu vejo como um sentimento que é de unidade. Então a epístola agora ela trata também como esse sentimento de unidade, né? Então a ação dos filipenses pode ser, né, resumida então através da palavra empatia, né? Então isso que acontecia na vida da igreja em Filipos ali, essa palavra empatia ela cabe bem dentro desse contexto. Por quê? Empatia então é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar de outrem, né? Então isso é uma empatia. E nós observamos que Jesus, então, né, advertindo, né, os discípulos, e por que não dizer advertindo a igreja, ele diz da seguinte forma: olha, eu estava nu e vestistes-me. Olha, eu adoeci e visitaste-me. Estava na prisão, né, estive na prisão e foste ver-me. E os discípulos então indagaram ao Senhor: mas quando é que o Senhor estava então dentro dessa situação? Jesus vira para eles e responde, fala assim: olha, quando vocês fizerem, né, essas coisas a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então Jesus deixa claro esta questão. Bom, o segundo diz aqui o exemplo da igreja após o Pentecostes. Os cristãos, né, que nós observamos ali no livro, né, de Atos dos Apóstolos, né, não se contentavam, né, com aquela reunião semanal, ou seja, eles não estavam mais contentando-se em encontrar, né, uma vez apenas por semana, né, para um culto
habitual. Nós observamos, né, que eles encontravam então diariamente, eles cuidavam uns dos outros diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam também as Escrituras diariamente, né? E nós observamos que cresciam em número também diariamente, né? Então a fé cristã era uma realidade diária, né? E não uma rotina semanal. Então nós observamos aí que este era então o exemplo da igreja, né, do Senhor após então o Pentecostes. O ponto 3 desse primeiro capítulo vai tratar sobre o padrão do amor para a igreja. Então nós observamos que nesse subtópico, então, a lição vem mais uma vez ressaltando o valor da generosidade. Isso aí é coisa recente que até comentamos em lições passadas, né? Não faz muito tempo que falamos sobre isso aqui. Então, generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar em prol de outrem, né? Ou seja, em benefício de outra pessoa, né? Então, os sacrifícios do serviço cristão também devem beneficiar ao próximo. Então, nós observamos que por meio das provas de amor e da generosidade, na prática do bem, né, na comunhão com os outros em suas necessidades, então nós vemos, tanto física quanto espiritual, então com tais sacrifícios é que Deus então se agrada. Então fizemos aqui rapidamente, né, um resumo sobre então o padrão do amor para a igreja. Vamos caminhar aqui para o segundo capítulo da lição, né, que trata sobre a reminiscência, né, o ato de dar e receber. Paulo, então, ele mais uma vez, né, terminando já a sua carta, né, mais uma vez Paulo relembra, ele faz questão de relembrar o apoio que ele recebeu da igreja em Filipos. Ele deixa registrado, né, no versículo 15 até o versículo 17. Então esses 3 versículos vão abordar então essa questão que Paulo faz questão de lembrar o apoio que aquela igreja, né, deu para ele, né? Então mais uma vez o apóstolo evidencia, né, o apoio recebido e esse ato então demonstra uma reciprocidade, né, entre o apóstolo e a igreja. E também podemos dizer vice-versa, né? Um estava ajudando o outro, né? Paulo agora ele passa a dizer, né, o necessário para viver, né, registrado, né, dentro desses versículos que acabamos de mencionar. Então Paulo ele vai tratar sobre o necessário para viver. O que podemos destacar nesse subtópico é que Paulo não tinha em mente os interesses próprios, né, os interesses particulares, né? Paulo ele deixa bem evidenciado que a sua preocupação, ou seja, a sua primazia, né, estava na obra de Deus. Então, o que Paulo recebia, ele investia na obra do Senhor, né? Nós observamos, né, que sobre essa questão de o necessário para viver, quando falamos nisso, lembramos o quê? De dinheiro, né? E Paulo, então, ele escrevendo a um jovem pregador, né, um dos seus filhos na fé, ele escreve e instrui, né, então, o jovem Timóteo. Então, ele escrevendo uma carta endereçada a Timóteo, ele fala para Timóteo, fala assim, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E ele continua dizendo, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? E Paulo agora adverte Timóteo, fala assim, mas
tu, né, ó homem de Deus, né, foge destas coisas. E ele continua falando, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E Paulo, então, ele conclui, né, falando para Timóteo, né, exortando ele para que tomasse cuidado, porque é um caminho perigoso. E quando olhamos para Salomão, Salomão também ele não deixa, né, passar em branco. Ele também dá a sua parcela de contribuição, registrando, né, um seu pensamento, né, escrito, então, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e versículo de número, então, 10. Né? Ele escreve da seguinte forma: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Né? Certamente, isso também é ilusão, é vaidade. Né? Palavras do sábio Salomão. Né? E Paulo, então, ele continua, né, falando, fala que não procurava, então, dádivas. Paulo reitera, então, o seu desinteresse pelas coisas materiais. Né? Paulo, então, ele está deixando aqui, evidenciando que ele não tem interesse pelas coisas materiais. Isso aí está evidenciado desde o versículo 11 até o versículo de número 13 desse capítulo 4 que nós estamos estudando. Isso aí está propriamente abordado dentro da aula passada que estudamos aqui na semana passada. Os filipenses estavam então de fato armazenando para si tesouros no céu. Nós observamos, né, que o próprio Jesus, né, estava instruindo os discípulos, instruindo a igreja. Ele dizia: mas ajuntai-vos tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem, né, consome, onde os ladrões não minam e também não roubam, né? Porque onde estiver, né, o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Né? Então, as ofertas que os filipenses estavam dando, né, para Paulo, estavam acumulando então dividendos, né, para o crédito espiritual deles. Né? Bom, caminhamos mais para frente, um pouquinho dentro da nossa lição. Vamos para o capítulo 3, que também já é o último capítulo, para fazermos então o encerramento desta aula. O capítulo 3 vai falar sobre a oblação de amor e também sobre as considerações finais. Né? Então, a oblação no Antigo Testamento. Quando fala-se em termos de oblação ou palavra oblação, então de uma forma bem explícita, né? Trata-se então de uma linguagem, né, litúrgica da vida religiosa do povo judeu. Né? Então, portanto, o sentido então desta palavra oblação é dádiva, oferta, né? Ou seja, que se oferecia nos atos de entrega a Deus. Então isso é uma oblação. Então nós podemos observar que vários tipos de ofertas eram então ou faziam parte do sistema, né, sacrificial do Antigo Testamento. E nós observamos que a oblação, por sua vez, fazia parte, né, desse sacrifício, e também podemos destacar que tratava-se de uma oferta então comestível, ou seja, era uma oferta que tanto era de cereais também como de animais. E essas ofertas eram como sendo então um fruto de gratidão pelas provisões materiais da parte de Deus ao seu povo. Então, em rápidas palavras, oblação é isso que eu acabei de passar para os amados irmãos. Né? O 2 fala a oblação e a generosidade dos filipenses. Então podemos destacar que a igreja, né, em Filipos não tinha, né,
muitos recursos financeiros, mas a contribuição que aquela igreja fazia era uma oferta que envolvia sacrifício, né? Ou seja, é algo então de muito amor, né? E nós podemos destacar que era uma igreja que dava não aquilo que tinha, que sobejava, né? Mas ela fazia além do que tinha e o fazia com um sentimento de amor ao Senhor Jesus Cristo, né? E por último aqui, nós encontramos então a palavra doxologia, né? Então, está aqui na última parte dessa lição, dentro do capítulo 3, falando sobre a doxologia. O que vem a ser então doxologia? A palavra doxologia, ela vem, né, de termos gregos, né? Então, fracionando essa palavra, nós temos então a doxa, que quer dizer louvor, quer dizer honra, também quer dizer glória, né? E logos traduz-se por palavra. Então, doxologia é algo dito que expressa louvor, né? Atribuindo glória e honra a alguém. Isso é doxologia, né? Também atribuindo a alguma circunstância ou algum estado. E quando nós estudamos a respeito, né, desta palavra, é até desconhecida para muitos, mas são expressões então, né, de adoração, né? Então as doxologias são expressões de adoração, são ditos de louvor, né? Geralmente utilizadas no fim de uma oração. Então, quando a pessoa acabava de fazer a sua oração, ele entrava então, né, com essas palavras, né, de adoração, né, ou seja, com essas doxologia. E muitas vezes não paramos, né, para perceber quão belas, né, e quão ricas são as doxologias em termos de conteúdo para a adoração, né? Então, quantas vezes nós lemos, né, as Escrituras e passamos por cima, não paramos, né, para ver, né, quão profundas riquezas elas nos trazem esse ensinamento. Eu trouxe aqui para os irmãos, registrado no Salmo de número 68, versículo 35, uma doxologia do salmista, onde ele expressa da seguinte forma: ó Deus, tu és tremendo no teu santuário, né? O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Olha só, e ele encerra dizendo: bendito seja Deus, né? Amém. Podemos até glorificar a Deus com estas expressões e o salmista deixa registrado aqui. É algo profundo realmente. Então, amados irmãos, as lições, né, cruciais aqui no contentamento, ilustrados, na vida do apóstolo Paulo, onde estivemos estudando ao longo desses 3 meses, elas podem ser resumidas em 5 palavras, né? Fé, humildade, submissão, dependência e altruísmo. Então, nós podemos resumir, né, bem essas lições cruciais no contentamento. Então, essas virtudes caracterizam todos os que já aprenderam a contentar. Então, nós finalizamos por aqui com essa reflexão. Eu espero que nesses 3 meses, né, Deus falou contigo, né, eu creio, né, que você cresceu espiritualmente, né, estudando, né, de forma sistematizada, né, essas lições.
Então, que o Senhor possa te abençoar grandemente e abundantemente, né? Então, mais uma vez, na próxima semana estaremos então abordando, né, essa nova lição que tem como tema sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. Aí falando ainda sobre a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Então, que Jesus possa te abençoar. Espero você aqui na TV ADNP, né, com esses ensinamentos para edificação da tua vida espiritual. Que o nosso bom Deus te abençoe, você e toda a sua família. Um grande abraço.